Vamos lá então, pessoal, continuar nossa aula. Vamos obter então agora o coeficiente de assimetria de uma distribuição de Poisson, que é definido pelo cubo dessa expressão x menos a sua média dividido pelo desvio padrão. E vamos também obter o coeficiente de Kurtoz de uma distribuição de Poisson dividido pela quarta potência de x menos a média dividido pelo desvio padrão. Assim como na primeira aula, onde tivemos alguns conhecimentos preliminares, notadamente aí algumas regras de derivação e também resultados importantes de séries. Vamos agora na segunda parte dessa aula também ver aqui algum conhecimento prévio. Vamos falar do triângulo de Pascal, pelo qual obtemos os coeficientes binomiais e podemos aqui obter detalhadamente o triângulo de Pascal a partir da regra em que na primeira linha temos n igual a zero, né? E colocamos aí uma unidade. Na segunda linha, para n igual a 1, colocamos duas vezes a unidade. A partir da terceira linha, onde n igual a 2, colocamos novamente a unidade nas extremidades e o número do meio é obtido pela soma dos números que estão imediatamente na linha superior. No caso aqui, 1 mais 1 igual a 2. Na linha de n igual a 3, colocamos o 1 nas extremidades e, novamente, o elemento 3 aqui é obtido pela soma dos dois elementos da linha imediatamente anterior, que ficam acima do 3. 1 mais 2 é igual a 3. Da mesma maneira, 2 mais 1 é igual a 3. E podemos seguir até um n desejado para obter aí os coeficientes binomiais. No slide anterior, nós vimos os coeficientes binomiais. Aqui temos já o resultado desses coeficientes desenvolvidos. E esses coeficientes nos ajudarão a obter facilmente a enésima potência de uma soma ou a enésima potência de uma diferença. Logo mais isso ficará mais claro. Bem, é importante nós observarmos que esses coeficientes de assimetria de Kurtoz podem ser obtidos de algumas outras formas, algumas metodologias matemáticas, mas aqui nós vamos usar, vamos obter os terceiro e quarto momentos centrados na média, desenvolvendo aquela expressão da definição da assimetria e da Kurtoz. Para isso usaremos então o desenvolvimento do cubo da diferença entre a variável x e a sua média, que é lambda no caso da Poisson. Esse desenvolvimento ficará dessa forma. Temos aqui então os coeficientes binomiais nesse polinômio. Temos aqui o 1, 3, o 3 e o 1. Como trata-se de uma diferença, os sinais alternam. Primeiro positivo, depois negativo, positivo, depois negativo. Dessa maneira, obtivemos aí facilmente a potência da diferença entre x e a sua média lambda, a terceira potência. Da mesma maneira, podemos obter a quarta potência da diferença entre x e a sua média. Desenvolvendo, teremos aqui os coeficientes binomiais 1, 4, 6, 4 e 1. E os sinais alternando, já que se trata de uma diferença. Com isso, temos aí o desenvolvimento desses polinômios muito rapidamente. E também vamos relembrar aqui um conhecimento prévio, é que se x é uma variável aleatória e a e b são números não aleatórios, isto é, constantes, nós temos a regra da linearidade do operador esperança. O que é isso? A esperança de ax mais ou menos b
é dada por esperança de AX mais ou menos a esperança de B. Visto que A é um número não aleatório, a regra da linearidade afirma que esse A pode sair do operador esperança. Temos aqui, então, A vezes a esperança de X, e como B é uma constante, o valor esperado é a própria constante. Vamos prosseguir, então. Na primeira aula, nós já tínhamos obtido a função geratriz de momentos de uma distribuição de Poisson, assim como a primeira derivada de uma função, aliás, de uma variável aleatória de Poisson, e obtivemos também a segunda derivada da função geratriz de momentos de uma Poisson. Vamos agora obter a terceira derivada de uma distribuição, de uma função geratriz de momentos da distribuição de Poisson. Bom, temos aqui, vamos usando a regra da multiplicação, derivamos a primeira função em relação a t, obtemos a própria função, já que é lambda exponencial de t. Repetimos a segunda função, aqui está ela, e somamos o produto da primeira função vezes a derivada da segunda função. Aqui está, observe a diferença aqui, o m'x de t e m2' de t. Com isso, temos aí a terceira derivada da função geratriz de momentos, dada por essa expressão. Facilmente obtemos a quarta derivada da função geratriz de momentos de uma Poisson, e será aqui dada por essa função. Novamente, usando a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda função, nos dará essa última expressão aqui da quarta derivada de uma função geratriz de momentos da variável aleatória de Poisson. E conforme vimos na primeira aula, isso é importante para nós obtermos, então, os momentos da distribuição de Poisson. A função geratriz de momentos da Poisson avaliada no ponto t igual a 0 dá 1. A derivada da função geratriz de momentos da Poisson avaliada no ponto t igual a 0 nos dá lambda, e assim sucessivamente. A segunda derivada nos dá lambda mais lambda ao quadrado, conforme já vimos na primeira aula. E agora, substituindo aqui o t igual a 0 na terceira derivada, teremos aqui essa expressão, um polinômio, em função do parâmetro lambda da Poisson. Assim como a quarta derivada nos dará aqui esse polinômio, e com isso obtemos aí então, a partir do que a gente viu na primeira aula, a derivada enésima da função geratriz de momentos avaliada no ponto t igual a 0 nos dá a esperança de x elevado a n. Portanto, temos aí a derivada da função geratriz de momentos no ponto 0 já nos deu a esperança de x, que é igual a lambda. Obtivemos, então, o segundo momento de x, que é lambda mais lambda ao quadrado. Agora temos aí o terceiro momento da função geratriz da variável aleatória de Poisson, dado por esse polinômio. E, finalmente, o quarto momento da função de probabilidade de uma Poisson é dado por esse polinômio. Com isso, já somos capazes de obter o coeficiente de curtose e o coeficiente de assimetria. Primeiramente, aqui o coeficiente de assimetria, temos aqui que ele será dado por 1 sobre sigma 3, lembrando que sigma é uma constante, elevado ao cubo, ele sai do operador esperança. Ficamos aqui com o terceiro momento centrado na média de uma Poisson. Já vimos que o desenvolvimento desse polinômio aqui é dado por essa expressão aqui entre parênteses. Usando então a regra da linearidade,
obtemos aqui que o terceiro momento centrado na média de uma distribuição de Poisson é dado por esperança de x ao cubo menos 3 lambda, esperança de x ao quadrado, mais 3 lambda ao quadrado, esperança de x, menos o cubo de lambda. Substituindo então os momentos que obtivemos no slide anterior, temos aqui essa expressão. Finalmente, temos aqui esse polinômio que obtivemos do desenvolvimento da linha anterior. Com isso, podemos obter aí que o terceiro momento centrado na média de uma variável aleatória de Poisson é exatamente igual ao parâmetro lambda. Portanto, vamos obter aqui o coeficiente de assimetria, que será lambda dividido pelo cubo da raiz quadrada de lambda. Isso nos dá, então, 1 dividido por raiz quadrada de lambda, ou o inverso da raiz quadrada de lambda. Veja aí, o concurseiro pode pausar esse slide e observar bem as contas que foram feitas. Os desenvolvimentos aqui feitos nos levaram a concluir que o terceiro momento centrado na média de uma variável aleatória de Poisson é igual a lambda. Portanto, o coeficiente de assimetria é dado pelo inverso da raiz quadrada de lambda. Um resultado muito importante no momento da prova. Claro, o concurseiro não precisará desenvolver todos esses cálculos, apenas relembrar que o terceiro momento centrado na média é igual a lambda, dividido isso pelo desvio padrão de lambda de x, né? Obtemos aqui então o inverso da raiz quadrada de lambda para o coeficiente de assimetria de uma distribuição de Poisson. Da mesma maneira, colocando aqui o desvio padrão elevado à quarta potência para fora do operador esperança, temos que obter o quarto momento centrado na média de uma variável aleatória de Poisson. Fazendo então os desenvolvimentos, obteremos aqui um polinômio em lambda e chegaremos à conclusão de que o quarto momento centrado na média de uma variável aleatória de Poisson é igual a 3 vezes lambda ao quadrado mais lambda. Finalmente, obtendo o coeficiente de kurtose da distribuição de Poisson, chegaremos ao seguinte resultado: 3 lambda ao quadrado mais lambda dividido por raiz de lambda à quarta potência. Isso nos dará 3 mais 1 sobre lambda. Então, veja que interessante notar aqui, no coeficiente de assimetria e no coeficiente de kurtose de uma distribuição de Poisson. Note que, à medida que lambda cresce, se o valor de lambda cresce, ficaremos com o inverso de um número bem grande. Portanto, o inverso de um número bem grande é igual a zero. O que isso significa? À medida que a taxa lambda de uma distribuição de Poisson cresce, a curva da Poisson tenderá para a simetria. Para a simetria, né? Já que uma curva perfeitamente simétrica tem coeficiente de assimetria igual a zero. Observe ainda que, se lambda cresce, o coeficiente de kurtose da distribuição de Poisson tenderá para 3, já que o valor 1 sobre lambda tende para zero. Ou seja, à medida que lambda cresce, a curva da Poisson fica mais simétrica e a sua kurtose se aproxima da kurtose de uma distribuição normal, que é igual a 3. Podemos aqui verificar esse fato por meio desse gráfico. Note que estamos aqui simulando lambda igual a 1, lambda igual a 2, lambda igual a 3. Veja aqui pela legenda que, à medida que lambda está crescendo, o que está acontecendo com a curva da Poisson? Ela está ficando cada vez mais simétrica. Ela está ficando cada vez mais perfeitamente simétrica. Ou seja,
o coeficiente de assimetria está chegando perto de zero. E o coeficiente de curtose está chegando perto de 3. Intuitivamente, já sabemos que para lambda bem grande, podemos aproximar a distribuição de Poisson pela distribuição normal. Veja aí o fato bastante importante na distribuição de Poisson. Então, temos aqui um resumo então dessas duas aulas, onde vimos a média, a variância, o desvio padrão, a assimetria e a curtose de uma distribuição de Poisson. Vimos então que a esperança de uma distribuição de Poisson definida por um parâmetro lambda é igual a lambda. Vimos ainda que a variância da distribuição de Poisson também é igual a lambda. Consequentemente, o desvio padrão da distribuição de Poisson é raiz de lambda. E nessa aula, vimos que o coeficiente de assimetria de uma distribuição de Poisson é 1 sobre raiz de lambda, e ainda que o coeficiente de curtose de uma distribuição de Poisson é 3 mais raiz de lambda, mais 1 sobre lambda, né? Então, eu espero que tenha ficado bastante claro esses cálculos. Você pode obter na descrição desse vídeo os slides dessa aula e veja também a primeira aula, onde obtivemos aí a função geratriz de momentos, a média e a variância, e também aplicamos as regras de derivação. É isso aí, um grande abraço e até a próxima aula.